falta de ar, tensão muscular, inquietação constante, alterações do sono, desregulação de apetite, excesso de preocupações. Será que você se identifica com um ou mais desses sintomas? Estes são alguns possíveis sintomas de quem sofre de ansiedade, relatados por um neurocirurgião em um artigo da CNN. O fato é, irmãos, que ninguém está isento das inquietações da vida. Como veremos nesse texto, até mesmo os crentes podem sofrer de medo e ansiedade. Os filipenses eram certamente candidatos a isso, pois a perseguição de Nero estava começando e os efeitos começavam a ser sentidos em todo o domínio romano. E esses crentes sabiam que em breve seriam provados em sua caminhada com Deus. Embora Paulo dedique apenas 4 versículos sobre esse assunto, ele diagnosticou o problema, prescreveu uma cura, recomendou um programa e fez uma promessa aos filipenses. Em primeiro lugar, vejamos o problema. O verso 6 começa dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. A palavra ansiedade no grego significa literalmente estar preocupado ou inquietar-se. É um verbo que expressa um forte sentimento por algo ou alguém, muitas vezes ao ponto de se sentir sobrecarregado. A palavra grega para ansiedade é uma combinação de 2 palavras, significa mente, nous, e dividir, merizo. Literalmente significa ter uma mente dividida entre pensamentos legítimos e pensamentos destrutivos. Não admira que Tiago tenha declarado que um homem de mente dobre, ou seja, mente dupla, é inconstante em todos os seus caminhos. A palavra ansiedade, utilizada pelo apóstolo Paulo em Filipenses, é sinônimo para a nossa palavra preocupação. Na parábola do semeador, Jesus adverte que a semente que caiu entre os espinhos representa aqueles que ouvem o evangelho, porém as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida aumentam e sufocam essas pessoas. Quando a preocupação toma conta de nossas vidas, ela sufoca a palavra de Deus. Isso nos faz abandonar a nossa confiança no Senhor, que nos diz para lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. A preocupação excessiva é errada porque nos faz acreditar que Deus não pode nos ajudar. Um coração ansioso, na verdade, está dizendo para Deus: Senhor, eu não acredito que o Senhor pode cuidar de mim, então vou fazer as coisas do meu jeito. Sobre este assunto, David Jeremiah apresentou um estudo muito relevante. Ele disse: 40% das coisas que as pessoas se preocupam nunca acontecem. 30% das preocupações estão relacionadas a assuntos passados, que agora estão além do controle da pessoa. 12% tem a ver com ansiedade sobre a saúde, embora não haja doença, exceto na imaginação. 10% é se preocupar com amigos ou vizinhos, mesmo que na maioria dos casos não há razão para ansiedade. Apenas 8% das preocupações parecem ter alguma base na realidade. O que isso significa é que a maioria das coisas com as quais nos preocupamos nunca acontecem. Em Mateus capítulo 6, Jesus Cristo disse: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão se vestiu em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Ao invés de ficarem inquietos, especulando que vai acontecer isso ou aquilo amanhã, que tudo vai dar errado, confie no Deus que te sustenta e viva um dia de cada vez. Amanhã pode ser diferente. Ao amanhecer, as misericórdias do Senhor se renovam. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus proveu o necessário hoje, amanhã Ele proverá. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ao invés de ficar inquieto, preocupado demais com as coisas terrenas, busque as celestiais, pois o vosso Pai Celeste sabe tudo o que necessitais. Filho, descanse o seu coração no Senhor. Coloque diante dele aquilo que tem angustiado a sua alma. Isso nos leva, em segundo lugar, à prescrição. Como lidar com a ansiedade? Interessante, os médicos dizem que você deve procurar ter uma boa alimentação, ter uma prática regular de atividades físicas. Existem medicamentos e existem também exercícios de respiração que podem te ajudar. E tudo isso é muito bom. Mas Paulo nos fala de algo mais sublime no texto. Ele diz no verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. O que Paulo está dizendo é, não devemos nos preocupar excessivamente, mas orar. Alguém certa vez disse, preocupações e orações são opostas. É como água e fogo. Você pode se preocupar ou você pode orar. Mas você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A oração é um grande conforto em tempos difíceis e um poderoso antídoto contra a preocupação. Na oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. No entanto, o chamado de Paulo à oração não significa que quando oramos, todas as coisas com as quais nos preocupamos serão transformadas e que nossos problemas desaparecerão. Não! Preste atenção. A oração nem sempre muda a situação. Porém, muitas vezes, Deus muda o seu coração. O remédio para a inquietação é a oração.
E Paulo menciona aqui 3 palavras gregas para oração que se sobrepõem em significado e ainda são úteis para distinguir: oração, súplica e ações de graças. Primeiro, oração, termo grego proseuché, é uma palavra comum para oração, sempre usada com referência a Deus, com a nuance de reverência. E significa que quando oramos devemos parar e lembrar que estamos entrando na presença do Deus Santo, onde até mesmo os anjos cobrem o rosto e clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E Deus nos acolhe em sua presença, como um pai acolhe seus filhos, por meio de nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, Deus nos convida a nos aproximarmos confiadamente junto ao trono da graça, para receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. No entanto, isso também significa que devemos sempre examinar os nossos corações, confessar e abandonar todo o pecado quando chegamos a Deus em oração. No Salmo 66, o salmista disse: mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não me teria ouvido. Por outro lado, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Segundo, súplica, termo grego aqui refere-se ao grito desesperado de ajuda que surge da necessidade. O ponto aqui é, irmãos, devemos apresentar as nossas necessidades a Deus em oração, em vez de guardar o peso da ansiedade em nosso coração. O próprio Senhor Jesus nos ensinou em Mateus 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Devemos lembrar que Deus é o nosso Pai, Ele nos ama e Ele tem o melhor para os seus filhos. Terceiro, ações de graças. Agradecer a Deus em meio a uma crise é como dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu me submeto ao seu propósito soberano nesta situação. Eu sei que o Senhor está trabalhando e eu confio no que o Senhor está fazendo. Um coração grato reflete a atitude humilde do adorador. Demonstra que a oração está sendo oferecida a partir de um coração submisso. Por isso, em toda oração, devemos ser gratos. 1 Tessalonicenses 5, Paulo disse: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Portanto, quando a ansiedade tomar conta do seu coração, busque a Deus em oração. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. Terceiro, o resultado. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E aqui eu quero destacar 3 verdades importantes sobre essa paz. Em primeiro lugar, é uma paz divina. O texto diz: e a paz
de Deus. Romanos 5 diz que quando um pecador é justificado por Deus, ele recebe e entra em paz com Deus. Ele não é mais inimigo, ele foi reconciliado. Efésios diz que Cristo é a nossa paz. No mundo, porém, esse homem que foi reconciliado com Deus, ele também precisa da aplicação diária e prática da paz de Deus. É disso que Paulo está falando aqui. William Hendrickson descreveu tal paz como o sorriso de Deus refletido na alma do crente. O profeta Isaías disse: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Segundo lugar, a paz de Deus transcende a compreensão humana. O texto diz: e a paz de Deus que excede todo entendimento. A situação é caótica, você não vê uma saída, você não enxerga uma solução, você não encontra uma razão, mas quando você leva os seus fardos ao Senhor, Ele substitui as suas preocupações por algo muito maior, a paz que excede todo entendimento. Você diz: pastor, aquela situação continua do mesmo jeito, mas eu estou sentindo uma paz em meu coração, porque eu sei que Deus está cuidando de mim, porque eu sei que Deus está cuidando da minha família, da minha saúde, do meu sustento, do meu casamento, dos meus filhos, porque eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Essa é a paz que excede todo entendimento. Apesar da tempestade externa, podemos desfrutar de uma bonança interna. Assim, o verdadeiro desafio da vida cristã não é eliminar todas as circunstâncias desagradáveis, é confiar no bom propósito de nosso Deus soberano, santo e poderoso em todas as dificuldades. E aí então você vai desfrutar de sua perfeita paz. Terceiro lugar, a paz de Deus é uma guarda celestial ao nosso redor. O texto diz, ainda no verso 7, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O verbo guardar aqui no grego é um termo militar usado dos soldados no dever da guarda. Isto é, assim como os soldados protegem e guardam uma cidade, a paz de Deus protege e guarda aqueles que confiam nele. A paz de Deus os protegerá da ansiedade, da dúvida e da preocupação. E nós só podemos encontrar essa paz em Cristo Jesus. Ele mesmo disse em João 14, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quarto lugar, o programa. Verso 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por que isso é importante, irmãos? Para não andarmos ansiosos. É porque todos os dias milhares de pensamentos passam por nossas mentes. E nós devemos ter cuidado com eles. Pois em Provérbios está escrito, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Em outras palavras, o que passa em nossa cabeça influencia em nossas vidas.
Diante disso, precisamos considerar o fato de que pensamentos equivocados levam a um comportamento equivocado. Paulo sabia que as nossas maiores batalhas são travadas no campo da mente e do coração. Um pensamento adequado não é algo opcional na vida. A expressão no grego significa que devemos avaliar, considerar ou calcular. Os crentes devem considerar as qualidades que Paulo lista neste versículo e meditar sobre suas implicações. O princípio por trás das palavras de Paulo é simples. O pecado sempre começa na mente, no coração, e a santidade também. O que deve ocupar o nosso pensamento, então? Primeiro, tudo que é verdadeiro. John Henry Jowett apontou a natureza dessa verdade quando ele escreveu: a verdade num tribunal policial é correspondente ao fato. A verdade no Novo Testamento é correspondente com Deus. Ou seja, o próprio Deus é o único teste final para a verdade, visto que Ele é imutável. Os padrões morais revelados em Sua palavra, que derivam da Sua santa natureza, também são imutáveis. Em outras palavras, pensar em tudo que é verdadeiro significa ler, meditar, analisar em tudo sobre o crivo da palavra de Deus. Segundo, pensar no que é respeitável. Isso é aquilo que é digno de respeito. Os crentes não devem pensar no que é vergonhoso, mundano e terreno, mas sim no que é respeitável, no que é celestial e tão digno de temor, adoração e louvor. Terceiro, pensar em tudo que é justo. Os crentes não devem ter dois pesos e duas medidas. Os crentes devem pensar naquilo que é reto. Os crentes devem pensar em assuntos que são consistentes com a lei de Deus. Em 1 João 2,29 está escrito: se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Quarto, pensar no que é puro. Vivendo no ambiente impuro de Filipos, os filipenses teriam que encher suas mentes com pensamentos puros, a fim de combater as influências impuras em sua cultura. Veja que isso não é diferente hoje. Por essa razão, os crentes devem pensar em tudo que é puro. A palavra puro descreve aquilo que é santo, moralmente limpo e imaculado. Em 1 João 3 está escrito: e a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Quinto, pensar no que é amável. A palavra amável no grego pode ser traduzida como doce, gracioso, generoso, aquilo que suscita amor. Paulo fala de maneira excelente sobre isso. 1 Coríntios 13, quando ele diz: ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, de tal maneira a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens e venda aos pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, ele não se ufana, não se ensoberbece, ele não se conduz inconvenientemente, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sexto, pensar em tudo que é de boa fama. A palavra boa fama no grego significa falar bem de algo. Se relaciona com o que é positivo e construtivo, ao invés de negativo e destrutivo.
refere-se a algo que merece uma boa reputação. Não permita que pensamentos de má fama, pensamentos destrutivos, encham a sua mente e o seu coração. Alguém certa vez disse: nos lábios do cristão e em sua mente devem existir somente palavras adequadas para serem ouvidas por Deus. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Perceba, cada um desses 6 pensamentos é caracterizado pela virtude e pelo louvor. Warren Wiersbe disse: se tem virtude, servirá de motivação para nos aperfeiçoar. Se tem louvor, é digno de ser recomendado a outros. Queridos irmãos, devemos fortalecer diariamente a integridade moral de nosso coração e nossos pensamentos. Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aos Coríntios, Paulo escreveu que nós devemos levar cativo todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. E naturalmente isso nos leva ao nosso comportamento. O verso 9 diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Observe que há uma íntima conexão entre seja isso que ocupe o vosso pensamento e isso praticai. Pensamento piedoso, ele não pode ser divorciado de um comportamento piedoso. O que pensamos, acabamos praticando. O nosso aprendizado se reflete em nossa vida. Os crentes em Filipos foram instruídos a praticar as coisas que tinham ouvido, visto, aprendido e recebido de Paulo. Ora, o que Paulo nos ensinou nessa carta? A amar mais, a ter maior discernimento, a ser um crente sincero e sem ofensa, a encher-se dos frutos da justiça, a ter uma conduta digna do Evangelho, a estar firmes num só espírito, a lutar o bom combate do Evangelho, a andar em unidade, a considerar os outros superiores a si mesmo, a desenvolver a própria salvação com temor e tremor, a fazer todas as coisas sem reclamar e disputar, a manter firme a palavra da vida, a vigiar quanto aos falsos mestres, considerar o conhecimento de Cristo como a coisa mais sublime, não desistir da corrida cristã, lembrar que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e a colocar todos os nossos anseios do nosso coração em oração diante do Senhor. E o texto diz: e o Deus da paz será convosco. Presta atenção. Além da paz de Deus para nos guardar, agora temos o Deus da paz para nos guiar. O crente tem a garantia de que o Deus da paz estará sempre com ele. Se hoje você ouvir a voz do Senhor por meio da palavra, entregar o teu caminho ao Senhor, arrepender-se dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não esqueça disso, filho. O Deus da paz estará sempre com você. Pois grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Vamos orar.